como pessoas que influenciam outras, com opinião, formando ideias, estruturando conhecimento. Quais são os nossos principais desafios aqui na igreja hoje, no nosso ministério de ensino, como pais, na opinião de vocês, na experiência de vocês? Que a gente pode dar a abordagem que o conteúdo hoje é totalmente flexível. Eu não trouxe uma coisa programada, eu tenho algumas coisas que eu acho que são válidas ser colocadas, mas elas podem ser alinhadas com a demanda, né? Com a necessidade do grupo. Cada lugar, as necessidades se apresentam de formas diferentes. Educação cristã, transmitir a fé, transmitir o conhecimento de Deus de forma organizada e, acima de tudo, bíblica, né? Tem uma estrutura, tem uma forma de fazer isso. Mas em cada lugar, as necessidades são diferentes. A necessidade do professor, a forma como essa necessidade se apresenta, e essa mudança é em função das diferenças socioeconômicas, culturais de cada grupo, né? Eu sempre, quando vou dar algum tipo de treinamento, volto a um ponto inicial do meu ministério, que é de saber que houve um tempo que eu não sabia nada a respeito de como dar uma aula, ou quais eram as necessidades do grupo, ou não era capaz de identificar essas necessidades, nem tampouco de propor soluções para elas. Então, qualquer conhecimento era bem-vindo para mim, posto que eu me atirei numa realidade que eu não conhecia nada, não fui preparado para ela. Só que eu tenho visto que mesmo pessoas que foram bem preparadas, não só começaram a dar uma aula porque alguém precisava e você começou, já tem alguma experiência. O fato da própria sociedade, da mentalidade das pessoas está em mudança, e aquilo que a gente já tinha como algo estabelecido já não está, parece que já não funciona mais, as regrinhas que a gente aprendeu não funcionam mais. Isso gera necessidades, não é? O que fazer nessas situações? Como nos adequarmos à necessidade de hoje, dos meus alunos, do meu desafio hoje. Então eu queria um pouco que vocês me ajudassem com isso aí, até identificar quais são nossas necessidades, né, como formadores de opinião e como professores hoje. Uma das coisas que eu noto é falar para diferentes públicos, mas com profundidade. Diferentes tipos de realidades, compreensões, entendimento de mundo, com profundidade bíblica. Mas em um nível que alcance a todos. Exato. Na verdade, esse é um desafio constante. Você adequar o seu conhecimento à necessidade de quem te ouve, né? Mamãe? Aqui é a mamãe. Imaginando que todos estão no mesmo lugar. Tá. Estão juntos. Tá. Então o desafio aumenta. Eu tenho sido convidado, vamos começar por aí, né? Eu tenho sido convidado para ajudar nos acampamentos, nos encontros de família de vocês. Eu fico com as crianças já faz um bom tempo, não é? Eu tinha um bocado de conceitos, ideias, sugestões das pessoas de como se trabalha com crianças quando estão juntas, com faixas etárias. Mas eu nunca tinha ficado à frente responsável por um grupo para trabalhar vários dias, eu lá cuidando daquelas diferentes idades e tentando identificar as necessidades e prover conteúdo para todas as idades juntos, né? Só pensando em crianças, você tem um culto infantil, um programa com crianças, você já encontra essa diversidade. Você tem... eu tinha crianças bem pequenas que agora já cresceram, mas uns miudinhas lá, que eu
realmente tinha muita dificuldade de, até aquela ocasião, de me pensar dando uma aula para elas junto com adultos. Porque eu conheço as necessidades delas, adultos não, os maiores, e conheço as necessidades dos maiores, dos meninos de 9, 10, 11 anos. Mas eu não conseguia imaginar trabalhar junto com as duas idades. Né? Porque se eu pensasse na necessidade desses pequenininhos, logo os maiores iam ficar desperdiçados. Né? Foi a primeira vez que eu pensei, deixa eu ver o que eu faço. Né? Como eu nivelo aqui o conhecimento. Eu encontrei uma coisa que funciona. Quando eu tenho pessoas maduras na fé e outros que são muito novos, ou pessoas que estão chegando querendo entender o que é toda essa coisa de vida cristã, de Bíblia e tudo mais, ou então eu tenho crianças muito pequenas e um grupo de crianças maiores com alguma experiência de igreja e tudo mais, o que fazer com esses dois grupos? Primeiro eu tenho que identificar que grupo é esse meu, como ele foi formado, como ele está sendo formado. Não é? E conhecer, ter uma noção do que são as capacidades e as necessidades de cada indivíduo, ou pelo menos ali médias de cada indivíduo do grupo. E então eu vou poder pegar o que eu tenho, o que eu trouxe de conteúdo e geralmente funciona. Se eu quero falar algo que vai ser novo para esse e é comum para esse, então eu digo, como os meninos aqui de 10, 11 anos já sabem, a maioria não sabe, mas eu digo que sabem, né? Então, eles já sabem, né? Porque eles já passaram por isso antes. Olha, vocês que estão com 3 ou 4 anos aqui, quem tem 4 anos? Não, vou fazer negócio, um dia eu vou ter uma festa, vai ter banana de pijama. Então começa aquela coisa, né? Eu estou perguntando, tentando mostrar para esses que esses aqui não sabem o que eles já sabem ou deveriam saber. E esse aqui já quer falar do banana de pijama que vai estar na festa dele, né? Então eu digo, muito bem, mas você ainda não fez e agora vocês aqui não sabem uma coisa muito importante, mas que hoje eu quero que vocês aprendam. E mesmo no dia do seu aniversário, quando você fizer 50 anos, eu quero que você lembre disso. Porque os daqui já sabem. E eu também quero que quando você estiver bem velhinho, vovozinho assim, você ainda lembre disso, porque isso é a coisa mais importante do mundo. O que você vai aprender hoje. E os de lá estão perguntando, o que é isso? Será que eu já sei? Né? Mas eu estou me dirigindo para esses e mencionando que eles sabem. Então, você fazer isso, esse cruzamento de interação, não é? Ajuda. Porque se você só se dirige para esse sem incluir os outros, geralmente você os excluiu. Então eles já começam uma atividade paralela para protestar. Ou algo assim, né? Desprezo aquilo que você está falando. E ao contrário também, né? Digo, olha, vocês quando tinham 3 ou 4 anos, vocês já começaram a aprender tal coisa, tarará, e eu estou pegando vou me dirigindo para um, me dirigindo para outro, sempre me referindo ao outro. Isso geralmente funciona, tá? Deixa a outra pessoa que está na outra posição, ou que eu suponho que está interessada. Agora, na verdade, eu nivelei o meu nível de discurso, né? A minha linguagem. Quem está acostumado a trabalhar com pessoas sem muito conhecimento bíblico, sem esse fundo teológico e tudo mais, dar bases bíblicas de crescimento espiritual, de primeiros passos, de discipulado básico. Quando vai falar para grupos grandes, pessoas às vezes mais bem preparadas, com mais experiência de vida cristã, acaba conseguindo dizer coisas muito relevantes que todos vão aproveitar em um nível que todos são capazes de tirar proveito. A pessoa, quando ela é muito, às vezes, erudita, ou tem uma linguagem muito acadêmica, ou vive em um meio muito acadêmico, não é capaz de identificar a necessidade, ou se é capaz, não consegue se nivelar a necessidade daquele outro grupo. Então, sabendo que nosso papel, na verdade, não é realmente convencer ou transformar ninguém, nós somos
parceiros, somos só cooperadores. Então, ter essa disposição o tempo todo de descer o nível e sem perder a profundidade. É um desafio. Isso realmente é um desafio. Isso pode causar alguma dificuldade com algumas pessoas. Eu vivo na Palavra da Vida, lá estamos cheios de professores, pastores, líderes, PhDs, pós alguma coisa, doutor em alguma coisa. E a nossa igreja, o salão era desse tamanho. E o pastor resolveu que ele ia incluir, na mensagem, ele ia incluir as nossas faxineiras, os nossos jardineiros que se converteram e os filhos deles, e ia baixar o nível do sermão, da linguagem do nível do sermão para alcançar essas pessoas. E ofendeu tanto aos outros que o tiraram da igreja. Simples assim. Não tinha nenhum outro motivo. Era esse. Por quê? Porque se sentiram diminuídos. O ambiente, a maioria era privilegiada em termos acadêmicos, bíblicos, né? E então ele acabou sendo mandado para fora daquele grupo, né? Então tem lugar que nós realmente, o que eu estou querendo dizer é que tem lugar que não tem como achar o ponto de equilíbrio, porque os indivíduos não querem esse ponto de equilíbrio. Alguém não vai querer, principalmente as pessoas com mais conhecimento e já consideram aquele outro jeito de fazer, de apresentar as coisas superado. Então eles querem ser tratados naquele nível, diminuir de status. O orgulho cristão existe não só entre pessoas extremamente bem preparadas, que são doutores, PhDs, estão querendo ser tratados à altura da sua posição adquirida. Os adolescentes, muitas vezes na igreja, não querem que você nivele o nível baixe o nível da sua aula, porque tem um novato lá que é de fora, né? Essa coisa de aceitar as pessoas de fora serem incluídas, para o professor vai ser sempre um desafio e uma tarefa que nem sempre vai acontecer na sala de aula, vai ser mais no corpo a corpo, para trabalhar as diferenças e as rejeições, né? Fazer cada indivíduo, aquele que tem a tendência, que você sabe, já conhece, sabe que vai rejeitar esse nivelamento por baixo no discurso, trabalhar com eles e prepará-los e dizer o que você espera deles como crentes mais experientes e confrontar uma conduta que está começando a se manifestar. Então, com crianças você consegue fazer isso meio que fazendo esses joguinhos, né, para eles aceitarem o outro grupo que você está dizendo, porque ele também precisa daquilo. E você consegue fazer isso meio que jogando com o jeito de fazer a coisa da sua aula. Mas com grupos maiores, você tem que ser um pouco mais, como a gente diz, jogar limpo com eles. E às vezes confrontar um pouquinho. Com adolescente, geralmente a confrontação funciona. Você chegar e colocar a mão no ombro e dizer para ele o que espera dele. Basicamente é isso. Era mais ou menos isso? As diferenças dentro da igreja sempre vão causar dificuldades para a gente, como professores. Porque os meninos de 9, 10 anos vão desprezar o garoto, o novatinho que acabou de completar a idade de entrar no grupo, e vão tratá-lo com desprezo, como mascote, e vão fazer gracejos com mais desprezo. Se tiver vindo de outro contexto étnico ou socioeconômico cultural diferente, então o nosso trabalho como professor para a inclusão desse novo integrante é maior ainda, né? E às vezes trabalhar com ele, com esses meio excluídos aí separadamente também, para prepará-los para aceitar o desafio de se integrar, porque senão eles simplesmente vão ficando de fora. E escola dominical, de um modo geral, a pessoa tem a fácil opção de não vir quando se sente excluída
principalmente na forma de aprender. Não está à altura dele, então ele não está aproveitando. A minha empregada doméstica, era uma queixa dela. Nós não conseguimos incluir a família dela na nossa igreja. O marido dela se converteu lá em casa comigo, mas não conseguiu ficar na igreja. Não conseguiu nem assentar-se na igreja porque ele não se sentia igual àquelas pessoas tão cultas para quem ele cuidava dos jardins, e ele acabou não firmando na fé, porque ele foi literalmente excluído. Não era só ele se sentindo excluído, as pessoas o excluíam. Está sendo um retorno difícil. Mas aqui tem muita dificuldade com isso. O grupo de vocês aqui tem dificuldade com essa coisa de indivíduos que vêm de fora, transculturais no sentido de vir de uma outra cultura, de um outro nível socioeconômico cultural. De alguma forma, alguém poderia me falar de, em algum nível, isso? Vocês sentem essa dificuldade? Eu senti essa dificuldade quando eu dava aula para criança, porque a minha classe tinha 9, 10 e 11 anos, né? E quando as crianças subiam de classe e as maiores iam para outra classe, aí quando essas novas chegavam, aí as crianças meio que, mas eles acabaram de chegar, mas a gente já estava aqui. Fazem perguntas que os outros já estão familiarizados com o conteúdo. Então, a natureza humana pecaminosa vai se revelar em todas as faixas etárias da vida. Isso não é só com uma criancinha de 4 anos que passou para 5 e agora saiu do maternalzinho e foi lá para, agora já estamos pré-escolares e quando sai dos pré-escolares para os primários, vai acontecer com os doutores também. A gente teve essa experiência recentemente na igreja. Então isso vai acontecer a vida inteira e a gente tem que estar consciente. Como professores, temos que estar conscientes disso. Isso acontece em qualquer faixa etária, em qualquer meio, o tempo todo. E acontece dos dois lados. Do indivíduo que não quer descer para alcançar o outro, para se nivelar o que está embaixo, e o outro que não se sente ao nível dos que estão aqui um pouco mais em termos de conhecimento. E se sente, às vezes, excluído, mesmo que seja só uma coisa dele. A dificuldade seja dele, não do grupo. O grupo só não sabe como incluí-lo. Quer, mas não sabe, muitas vezes. Sabe, Maior, aí a questão de... Eu senti isso na pele do próprio Massal, né? Veio uma menina nova, tudo, ele já tá com a prima, com a Letícia e tudo lá. Ele meio que deixou ela de lado. Eu falei, Massal, né? Ele falou, como você me faz uma coisa dessa, a menina vem e tudo? Ela acha que ela nem vai vir mais. Assim, deixou ela de castigo pra não ficar junto, assim, sabe? Eu fiquei muito triste. Aí ele pegou, depois foi lá, pediu desculpas pra ela, tudo. Mas assim, nesse caso, a gente conversa com a criança, tenta amparar mais a visitante, como lidar com ele. Porque a gente, eu como mãe, explico pra ele. Acho que é da natureza, né? Essa coisa de vem uma pessoa... O de fora. O de fora, não querer se misturar, não sei. Eu fiquei muito sem saber. Na verdade, tratar isso em qualquer grupo, gente, é você tratar a alma de missões. Tá? Se você começa a tratar isso com berçário, você já está plantando a semente dessa visão missionária, que é a visão da necessidade do outro, de alguém que não faz parte do meu grupo, mas que Deus quer que faça. Então, de incluir no reino, alguém que está fora. Então, eu estou bem aqui, eu estou satisfeito, isso é muito bom, eu me sinto privilegiado por ter isso que os outros lá fora não têm, mas a criança pequena, ela não tem a consciência que o outro lá fora não tem. Ela está feliz porque ela tem, e ela quer continuar tendo. E repartir é ter menos,
não é? Repartir atenção é ter medo. Você passou por isso quando a filha nasceu, não é? Da questão do ciúme e tudo mais. Eu te perguntei agora há pouco como é que estava isso, né? Porque é quando começa. Tem alguns princípios cristãos que vão permear a nossa vida e vão determinar a qualidade de vida cristã, o tipo de cristão que nós vamos ser a vida inteira, e que começam com esse conceito essencial. É uma semente que você planta de missionário, a semente de missões que você planta aí, não é? E é a época certa, mas vai precisar ser cultivada em todas as fases da vida, tá? Uma das fases mais difíceis que vai ser cultivar isso é quando essas pessoas se tornam líderes de sua igreja. Aí é quase impossível você continuar cultivando, porque quando se tornam líderes, todos vão proteger a sua visão de ministério, a sua visão de igreja e como a igreja deve ser, como nós vamos usar os nossos potenciais aqui dentro, e vão proteger, os líderes vão proteger das missões para-eclesiásticas que vêm roubar os seus potenciais, de pessoas que vão chegar pedindo oferta porque nós temos nossos objetivos, de nossos alvos aqui. Então isso vai acontecer a vida inteira. Quando é uma proposta de vamos nos unir às denominações num plano maior, vamos nos unir para fazer um mega evento e representar os evangélicos, aí é que a briga é feia, aí é que as divisões são grandes, e você vai encontrar os mesmos sintomas, os mesmos problemas não tratados do seu filho, da sua filhinha de 2 anos. Tá? Então, porque não queremos incluir, não queremos que façam parte do nosso grupo. Então, essa inclusão no conteúdo da aula é muito mais amplo, vai até esse limite aí. Vem essas proporções mais tarde. Geralmente, esse conceito de que não existe só eu não sou o queridinho do papai, é algo que precisa ser, quando nós estamos ensinando qualquer coisa, sobre qualquer assunto, devemos mencionar por que a pessoa está aprendendo aquilo, por que Deus deixou aquele conhecimento na Bíblia, e qual é o propósito de Deus ao me dar o privilégio de ter contato com aquele conhecimento, não é? Que Ele está me enchendo de vida, o meu interior tem um rio de água viva, tem um conhecimento, eu tenho um privilégio, eu tenho uma bênção que não é para ser guardada, né? Como igreja, nós temos que ter essa visão de educadores também, numa perspectiva um pouco mais ampla. O povo de Israel fracassou desde o começo, porque não entendeu a bênção que Deus deu para Abraão. Eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, dará tudo onde você pisar até a planta do seu pé, essa coisa toda, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa parte não ficou. Então, seja qual for o conhecimento, é para abençoar a outro. Seja qual o que eu sei, o privilégio que eu estou tendo, é para abençoar a outros. Não é? Então, essa ideia da inclusão não é só uma ideia, é um princípio básico que deve permear nosso conhecimento. Não é? E que ao conhecer, mesmo que eu não seja tão profundo quanto a pessoa que me ensinou, o meu professor, o meu pastor e tudo mais, eu já tenho imediatamente o dever de multiplicar esse conhecimento. Nesse aspecto, todos nós na igreja somos professores. Todos nós temos a responsabilidade de multiplicar esse conhecimento. A maioria, eu diria que quase 100% das pessoas dessa igreja, da igreja de vocês, que eu não as conheço, tá? São capazes de dar muito como professores, como evangelistas e contribuir muito para o reino de Deus. Porque a igreja aqui é centrada na palavra. Do dia que a pessoa chega aqui, ela é alimentada consistentemente na palavra. Então ela já tem muito a oferecer. O fato dela ter conhecido Cristo já tem muito a oferecer. Então não ficar, não, mas eu ainda eu tenho muita coisa na Bíblia que eu não sei o que lá. Isso é um discurso de autoproteção. É proteger o ego, é proteger a mim, porque eu não quero ter dificuldade, eu não quero me sentir desconfortável. A maioria das pessoas não aceita o desafio de ensinar na igreja por conta disso. Ou desiste por causa
desse inconveniente de ter que estar se doando, se dando, abrindo mão de privilégios, de oportunidades, do meu tempo, de dedicar um tempo escasso para preparar a minha aula. Então, é por causa do ego. Eu quero usar meu tempo do meu jeito, eu quero ter minha liberdade, eu não quero gastar tempo com isso. Ou eu preciso primeiro me preparar melhor porque eu não quero fazer feio. Seja qual for o discurso, o motivo que está por trás de todas essas camadas, essas capas aí de discurso, é realmente o velho ego de uma criancinha de um Marçal de 2 anos que não queria a amiguinha, né? Ou simplesmente rejeita o que é do outro porque é do outro, não é? Você lembra que estava muito frio o último retiro que eu participei, o Marçal tinha 1 ano e pouco? Não tinha feito 2 anos. Que idade tinha a neném quando ele nasceu? 2 anos? Não, o Marçal agora está com 6. Está com 6. Então, vamos lá. Ele tinha, e a Esther está com 2. Está com 2. E ela tinha, acho que 6 meses. Era bebê. Era bebê. E ele, então, saiu da piscina tremendo de frio, o dia estava muito frio, e você veio com a toalha da neném para cobri-lo. E era cor de rosa. Ele estava só na piscina assim, né? Aí você veio com a toalha de touquinha para cima dele, né? E ele gritou, não! Todos se espantaram na beirada da piscina. Aí todo mundo ficou olhando e gritou, é rosa! Eu prefiro morrer de frio, mas uma toalha rosa não, porque isso é de menina. Então eu prefiro morrer de frio do que abrir mão dos meus valores, não é? Então essa coisa é o preconceito, é a ideia formada, e ele tinha o quê? Ela tinha 6 meses e ele tinha 3 e... Ele tinha acho 4. Já tinha 4 já? Tinha 4, então. Eu só lembro que ele era muito pequeno para aquela reação. Não lembro mais os detalhes, mas isso, todo mundo olhar para ele e ele ficou assim, é rosa! Era o motivo do grito, do berro. Essa coisa da rejeição, né? E do preconceito do outro, do que é do outro. Né? E os nossos alunos também vão ter preconceitos com relação a gente, tá? Ao nosso conteúdo, nosso jeito diferente. Né? O fato de eu ser, da minha origem, muito humilde, muito simples, e do meu ministério ser com crianças, nivelado sempre um vocabulário, um nível de discurso elementar, explicadinho, esmiuçado, muitas vezes me cria receio de rejeição em alguns meios, preocupação com a reação das pessoas, porque já aconteceu e acontece. Porque mesmo que eu saiba que a visão que Deus me deu, aquele conhecimento, é relevante e é pertinente àquele grupo, eu sei da possibilidade de rejeição. E eu lutei com isso durante bastante tempo. Lutei com o meu pecado de o meu ego ser ferido com isso. Hoje eu tenho a consciência e luto para não pecar mais com respeito a isso. Saber que se Deus me deu algo e me dá a oportunidade de transmitir isso, Ele tem um propósito com aquele grupo e em me usar naquele meio. Então eu tenho que confiar no propósito dele e no conteúdo que ele me deu. E não me preocupar mais com a opinião dos outros em relação a mim. Minha preocupação deve ser em adequar-me à necessidade deles. Então, como professores, como formadores de opinião, nós sempre devemos ir para a nossa aula, para frente do nosso grupo, encarar o desafio de ensinar com esse desafio em mente, o tempo todo. Da necessidade do grupo e da necessidade de adequar meu conteúdo para eles. Então, essa foi uma pergunta inicial que vai nos levar para uma próxima pergunta. Eu gostaria que pontualmente aqui algumas pessoas falassem, qual é um dos desafios que você tem hoje, um desafio que você considera que pela diferença de idade, de meio que você está em relação ao grupo que você ensina, que dificuldades, ou qual é a principal dificuldade que você encontra de adequar o seu conteúdo? Que é uma outra coisa que acontece sempre, a gente sempre está em um
pessoa sempre está em um nível diferente de uma caminhada com Deus, de nível de conhecimento bíblico, às vezes meio social. As diferenças podem ir em várias direções. Vocês, como professores, enfrentam dificuldades nessa área de, por estarem em outro meio, ajustar o seu ensino para os seus alunos? Não é bem, não sei se ajustar, mas, por exemplo, eu dou aula para adolescentes. Tá. Então, eu fico pensando assim, bom, eu já tenho quase, né, a minha idade, já o modo de ver da gente já é um pouco diferente do adolescente do mundo de hoje. Né? Então, por exemplo, eles não... Mesmo em questão, para mim, tempo é assim, né? A gente, por ser já de idade, então, você, hoje eu tenho hora para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. Eles não têm, parece que para eles é assim, se eles começarem, não tem hora para terminar nunca. Né? Então, assim, existem algumas coisas, né, que eu já vejo que é um conflito realmente de gerações, sabe, né? Então, às vezes eu penso assim, eu sou de um jeito mais, digamos, menos flexível, né? E eles já exigem alguma coisa assim mais, não que você vai liberar tudo e tal, né? Mas ele já tem uma outra dinâmica. Então sempre eu me vejo assim, ou me policiando, né? Mas é uma coisa assim que é difícil mesmo em questão de, né, como é que eu posso falar? São gerações, né? Algumas coisas eu até entendo, tal, por ter filhos mais ou menos dessa faixa etária. Tá. Então você entende, se não tivesse ia ser mais difícil ainda compreender. Né? E mesmo em relação às crianças, né? Que eu ainda dou conta história, mas agora você vê que a dificuldade que eu tinha antigamente, né? Que se você fosse, eu já não conseguia dar, mas a geração agora de crianças, você vê que o espaço está aumentando, né? Então, são dinâmicas que a gente sempre, eu tenho assim um temor mesmo de estar, quando vai fazer alguma coisa, assim, sempre, não é assim fácil, né? Eu vou sempre com meio que aquela angústia, o receio de não conseguir. Bom, a verdade, gente, é que as diferenças existem e as culturas mudam com o passar do tempo, né? Então a gente fica com um código de, não só valores, mas o jeito de fazer as coisas, aquilo que a gente considera certo, não é? E a gente não consegue, muitas vezes, transigir para o outro jeito, né? Então, o normal é a gente considerar errado. Agora, quando o problema vai além disso, que a gente vê que essa nova geração, ou que a outra geração, o outro grupo, está tendo problemas, nós identificamos a origem, nós vemos onde é que está o erro, né? Onde é que o conceito está errado, né? Que regras estão sendo infringidas, e a gente não consegue mostrar para eles o problema, né? Eu acho que o desafio, quando se é pai e mãe, e você tem aquela obrigação de chegar no coração do filho, e você tem o dever diante de Deus de descobrir um caminho, um jeito de fazer entender, porque é o seu dever, e você não tem a opção de não chegar no coração do filho, da filha. Então a gente acaba desenvolvendo mecanismos que na sala de aula acabam sendo muito úteis. Você falou desse aspecto, o fato de ser mãe de adolescentes te ajuda muito, e realmente ajuda. Agora, tem pessoas que não são pais e mães, ou não foram, de pessoas naquela faixa etária, mas têm esse compromisso, sentem a necessidade, o dever, e são capazes de depender de Deus e chegar lá, né? Ou pelo menos buscar ao ponto de chegar, não é? Como professor, criando também ferramentas para professores, eu tenho que ter uma perspectiva, tenho que ter uma visão clara do que são as crianças hoje, de quais são as necessidades de cada faixa etária, que mudanças estão acontecendo na forma de aprender e
e das crianças se verem, ou verem o conhecimento bíblico que é aprendido na igreja, por causa da influência externa, por causa da cultura delas. O que está mudando daquilo que foi ensinado há 10 anos atrás na APEC, ou que o James Dobson escreveu há uns anos atrás, e o que o Jaime Campion escreveu há 20 anos atrás, e Howard Hendricks escreveu. O que o Howard Hendricks escreveu há 30 anos atrás, que ainda é verdade absoluta hoje, quanto ao que dá certo, o que não dá certo, e o que precisa ser adaptado, né? Então, temos que estar alerta a isso o tempo todo. O James Dobson, há 8 anos atrás, no congresso da APEC nos Estados Unidos, então, uma coisa que pareceu assim, novidade para a gente foi a constatação de que aquilo que hoje nós temos escrito nos livros tínhamos há 10 anos atrás, escrito nos livros didáticos do que é próprio de cada faixa etária, estava defasado em média 2 anos, para menos. Ou seja, aquilo que era próprio das crianças de um menino de 10 anos, nós agora podíamos aplicá-los ao pensar neles, só que agora os de 7 anos, para os de 7 anos é que iria funcionar, 7, 8 anos. E aquilo que as criancinhas de 6, 5, 6 anos estavam aprendendo, entrando em contato, dinâmicas que funcionavam com elas, pode fazer com os de 4 que agora dá certo. Está adequado. Por quê? Porque eles são expostos a conhecimentos, a experiências, a exposição no dia a dia, as coisas quais eles são expostos no dia a dia, os adultizou, antecipou todas as capacidades deles de adquirir conhecimento e a forma como adquirir conhecimento, o que é normal, o que já é comum para eles. E em outras áreas não, eles ainda têm as mesmas necessidades e as mesmas limitações. Então, conhecer o nosso aluno. Às vezes a revista lá, o manual, está dizendo que aquilo lá vai dar certo na sala de aula. Hoje no Brasil, para a educação cristã, o material, não no Brasil, mas em língua portuguesa, o material está sendo considerado mais aceito, mais adequado, mais apropriado para a educação cristã hoje, é o material da Editora Cristã Evangélica, que está sendo usado. Eles têm mais ou menos 15 mil igrejas usando o material deles todo domingo. Agora estão fazendo espanhol, os outros países e outros lugares do mundo falam português e tudo mais. Só que você pega o material para juniores, mesmo mais recente, da série Conectado, ou Detetive, sei que lá, material bem jovem, com a linguagem bem jovem, você vai ver que, num contexto da sua igreja aqui, aquilo lá pode não dar certo. Seus juniores vão achar aquilo a maior babaquice. Vão achar aquilo sem graça. E você não vai conseguir aplicar. Porque aquilo foi feito há 5 anos atrás e foi feito com base na experiência de um grupo de professores que talvez não tinham, ou os alunos e a realidade deles não era exatamente a de vocês. Então a preocupação de adequar conteúdo vai ser uma preocupação constante. Constante. E essa preocupação da gente ser capaz de abrir mão de algumas coisas que são culturais e nunca negociar valores que transcendem a questão cultural, vai ser um desafio. Porque o que geralmente acontece com professores de adolescentes é negociar valores. Uma igreja étnica no interior de São Paulo, muito grande, de origem japonesa, me convidou para um acampamento de juniores e pré-adolescentes e juniores. Né? Eles funcionam em célula, muitos adolescentes. Eu me angustiei muito antes de ir eu ia dar todas as palestras do acampamento, do retiro espiritual deles. Ao chegar lá, era a hora da janta, sentei com os líderes e perguntei: qual está sendo o maior desafio para vocês liderarem essa moçadinha? Ninguém sabia exatamente qual era a minha pergunta, então à luz do que eu ia apresentar, eu ia falar sobre santidade, que as experiências precoces, íamos falar sobre isso, não é? Santidade
no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E então eu perguntei, quando fala de santidade, por exemplo, todos se entreolharam e a resposta do líder, que representava os outros que estavam lá, foi: irmão, não tem como colocar esse assunto de santidade como está na Bíblia para esses adolescentes. A experiência deles está muito longe da proposta de Deus. Então, não tem como apresentar essa santidadezinha perfeita da Bíblia. E colocou santidadezinha no diminutivo mesmo. Então, eu disse, eu tenho duas opções, irmãos. Pegar o primeiro ônibus de volta para São Paulo, agora, ou então agarrar vocês tudinho por as orelhas. E eu vou perguntar o que é que vocês querem. Eu falei isso tremendo, porque eu não sou muito de confrontar pessoas. Não é algo natural meu, foi algo que eu tive que aprender no caminho do meu ministério, né, da minha responsabilidade. O que você está me dizendo é blasfêmia. Não tem espaço para tolerância de uma forma, não existe uma forma tolerante de ouvir o que o irmão acabou de dizer. Então, todo mundo ficou me olhando assim. E agora? Né, nos metemos numa fria. Aquele olhar de, ih, chamamos o cara errado. Né? Mas, sabe o que aconteceu? Na primeira pregação de abertura aquela noite, eu me vesti, cadê minha roupa de personagem bíblico? Eu tinha um outro conteúdo, era totalmente diferente. Então eu contei a parábola da ovelha perdida e me vesti, peguei esses panos aqui e me caracterizei de pastor. E comecei com aqueles adolescentes, usando um método que com adolescentes geralmente funciona muito bem. Você é o policial bom e o mal ao mesmo tempo, sabe? Você é o professor durão e o legal vai brincando de duas personalidades com eles, né? Então, na hora de ser duro, você não vai flexibilizar, você vai dizer o que precisa ser dito com toda a dureza, mas deixando bem claro qual é o motivo. Não é o seu sentimento, não é a sua opinião. É o seu amor pela alma deles, pelo propósito de Deus na vida deles. Então, mostrar amor. Eu disse, eu vou ter que fazer algo aqui que não é bem o meu tipo, porque eu não consigo geralmente ser muito durão. Mas, enquanto eu me caracterizava assim, eu fiz uma pergunta para eles. Na opinião de vocês aqui, vocês diriam que vocês entendem mais sobre morte e ressurreição de Cristo do que o apóstolo Paulo? Tem alguém aqui que seja bem sério, né? Dei boa noite e fiz a pergunta. E todo mundo ficou me olhando. Que pergunta é essa? A próxima pergunta. Alguém de vocês aqui chega a revirar os olhos quando o professor na sala de aula fala de Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, porque já está cansado de ouvir isso? Aí todos começam a se olhar, sabe? Porque se identificaram. Então eles já perceberam que eu não estava lá para brincadeira, estava lá para confrontá-los. Né? Porque parece que tem alguns aqui que já conhecem mais da proposta de Deus para a nossa vida, do que é importante para nós, do que o apóstolo Paulo. Porque quando Paulo falava dessas coisas tão básicas da vida cristã, ele parecia que nunca tinha superado o fato de que Deus tinha vindo lá no céu para morrer por ele. E que esse Deus feito homem conseguiu ressuscitar ao terceiro dia e agora está vivo para ouvi-lo e para andar ao lado dele, junto com ele, para o resto da vida. Mas parece que para alguns isso aqui virou uma coisa muito comum, que já até é chato mencionar. E eu acho que eu sei por quê. E então comecei a contar, continuei me caracterizando de pastor de ovelhas, né? E mencionando para eles que talvez eles só soubessem de
todas essas coisas. Eles só estavam acostumados a ouvir de tudo isso. Mas que isso não fazia sentido para eles, porque eles não tinham como pôr em prática. Faltava um ingrediente. Então comecei a falar de vida cristã, o que é que precisa para ser capaz de colocar em prática os valores de Deus, a opinião de Deus na nossa vida, e gostar da proposta de Deus para a nossa vida, e ser capazes de viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva. O que faltava é que provavelmente a maioria ali nunca tinha se encontrado com Cristo, não tinha o Espírito Santo de Deus, não estava vivo espiritualmente, não tinha o seu nome escrito no livro da vida, ia queimar no inferno se morresse naquele momento. Mas talvez, antes de queimar no inferno, ia viver uma vida toda infeliz, fingindo que era o que não era. E todos ficavam assim. E então eu fui descrevendo situações do dia a dia que mostravam que é própria de pessoas que vivem fingindo na igreja, de adolescentes que vivem fingindo na igreja, que são o que não são por dentro. E ao terminar aquele desafio, eu disse, vocês sabem da história, eu não vou contar a história para vocês. Todos aqui sabem da história da ovelha perdida, e sabem o que o pastor fez. Ele foi atrás dela. O que vocês não se dão conta é que aquela ovelha estava dentro do redil quando ela se perdeu. Ela tinha um pastor que se importava com ela. Ela era filha do rebanho. Ela era considerada ovelha daquele pastor, mas ela sabia que não era, porque ela nunca tinha escolhido no coração dela seguir aquele pastor. Ela queria outra coisa, estar em outro lugar, fazendo outras coisas. O Senhor Jesus diz que minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele orou por vocês antes de vocês nascerem. Ele disse assim, Pai, tem muitas ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Ele sabia que você estava lá dentro, mas não pertencia. Do mesmo jeito que você está dentro da igreja, mas ainda dele, ao corpo dele, porque você ainda não é ovelha dele. E você não vai aproveitar nada do que Deus tem para você durante esse retiro espiritual, e nem toda a sua vida, se você não der esse primeiro passo. Então eu fiz uma coisa que com adolescentes é meio que suicídio. Tá? Eu disse, eu vou dificultar as coisas para vocês. Não vou pedir para ninguém baixar a cabecinha e fechar os olhinhos e levantar a mãozinha, porque isso ia ficar muito fácil. Você já está fingindo há muito tempo. Você já está mentindo para você, para os seus pais e para a igreja há muito tempo. Você vai ter que se levantar do seu lugar, aí tinha um salão lá no fundo, e vai ter que entrar, e para entrar naquela porta vai ter que bater, ela vai estar fechada por dentro. Tá? E então, todos aqui vão saber que você está querendo levar Deus a sério, e que Jesus, você quer que Ele seja o seu pastor, e que você a partir de hoje vai segui-lo, sem ficar querendo fazer o que o mundo lá fora quer. Você quer pertencer a Ele. Virei as costas e fui com angústia. Deus, ou eu estou sendo movido pelo Senhor, ou eu surtei de vez, porque eu estou indo contra tudo que eu sei a respeito de adolescentes e pré-adolescentes. Eles não vão pagar esse mico. E fui e me ajoelhei no meio da sala e fiquei, Senhor, tem misericórdia, porque eu também não vou, eu não tenho nem como apresentar o que eu trouxe para essa moçada sem saber qual é a deles. Eu não vou oferecer comida de ovelha para bode. Prefiro cancelar, dizer, olha, não vai dar, não tem nada a ver comigo. E me tranquei lá e fiquei orando. E por alguns instantes, Deus me perdoa. Eu acho que eu fui presunçoso. Eu acho que eu atribuí mais a mim do que eu devia. E eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo de verdade, porque eu não tinha certeza se ia dar certo. A minha certeza era o contrário. Nós temos que ser ousados se nós quisermos que a palavra de Deus surta o efeito. E nós temos que crer no poder
era a única coisa que me mantinha lá com esperança. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio no poder da Tua palavra. E as pessoas que estão no caminho errado têm que ser exortadas. E não tem como fazer isso sem confrontar o pecado. Eu não acredito em outra receita. Eu espero que o Senhor, que eu tenha sido dirigido pelo Senhor. E a primeira pessoa bateu na porta. Eu abri, veio, se ajoelhou do meu lado, e logo a segunda, e aí vieram de dois. Aí quando começa a vir, o primeiro vem, aí os adolescentes se empolgam, né? E a salinha não coube, o pessoal de joelho tiveram que ficar em pé. Tá? Não sei quantos daqueles firmaram depois, fizeram aquelas decisões daquela semana, os compromissos de consagração, de dedicação de suas vidas a Deus, de confissão de pecado, que aconteceram. Mas, no momento que eu identifiquei qual era o problema, qual era a necessidade daquele grupo, orientado por Deus, fiz aquela pergunta para aqueles líderes, então eu sabia como conduzi-los. Deus tinha me colocado numa posição de pastor ali. E eu tinha que agarrar alguns com o cajado de pastor mesmo, né, pelo pescoço, e chamar a atenção e dizer: é por aqui. Deus se importa com vocês. Ele não quer que vocês continuem nesse caminho. Dar aula, simplesmente expor um assunto assim na sala de aula, enquanto a gente vê as vidas que não tem muito como colocar em prática, estão na direção contrária daquele ensinamento, às vezes pode parecer mais cômodo, porque isso aqui é o que eu sei, é o meu conteúdinho, eu apresento. Mas não tem como nós darmos aulas que vão causar diferença sem nos importarmos com as pessoas que Deus confiou a nós, ao ponto de nos identificarmos as necessidades deles. E então ter a disposição de, seja qual for o preço que eu tenho que pagar para alcançar o coração daquele meu aluno, daquela pessoa que Deus me colocou para ministrar na vida, e pagar esse preço. E me expor também. Eu já fui chamado de sala pastoral, porque o pastor queria me repreender, porque eu cheguei e tive conversas, mão no ombro, de alunos meus que estavam com condutas indecorosas, inapropriadas, mas eram filhos de pessoas que não podiam ser repreendidos por um professorzinho de escola dominical da igreja. Porque filhos de pessoas da igreja se consagraram para missões em aulas minhas. E o pai ficou tão ofendido de eu encher a cabeça dos filhos deles com essas coisas, porque ele já tinha um plano para os filhos deles. Eu não tinha o direito de atrapalhar o projeto de vida deles para os filhos. Sabe? Então, quando nós nos propomos a transmitir o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, do jeito que a Bíblia diz, nós estamos nos dispondo a alguns desafios também. Então, às vezes a gente pensa mais em dar aulas na parte metodológica, que é uma necessidade. Temos que saber como dar uma boa aula, temos que achar ferramentas para chamar a atenção. Eu sempre me preocupo com essa coisa de como ter a atenção dos meus alunos, de como e de fazer qualquer coisa para contextualizar, para ajudar a lembrar do que foi ensinado. Mas eu sei que a minha responsabilidade com Deus é de alcançar o coração dele. Eu vou usar tudo isso como ferramentas, mas tem que ser por causa da minha disposição de ir o quanto for necessário. Mesmo me caracterizar assim, por muitos anos, no começo do meu ministério, os primeiros 6 anos, eu não faria jamais uma coisa dessa. De me caracterizar numa sala de aula, numa igreja cheia, na frente de alunos assim. Porque eu era tímido e me causava vergonha. A timidez não me permitia ter essa desenvoltura de fazer isso. Até eu entender que não interessa como eu me sinto,
ou o desconforto que vai me causar, se eu assumir uma tarefa espiritual. Então eu vou ter que arregaçar as mangas, sim. Eu vou ter que preparar a minha lição muito bem preparada. Vou ter que abrir mão de alguns privilégios e liberdade que eu tenho de coisas que eu poderia fazer, de lazer ou de entretenimento, por causa da minha aula, porque é um compromisso espiritual. Só que esse desconforto vai mais além. Eu vou ter que, às vezes, investir em material para me equipar, e vou ter que me expor de formas que, às vezes, eu não me sinto tão confortável, ou que podem me causar algum transtorno. Às vezes, me vestir assim para contar histórias, eu chego na frente do grupo de crianças e estou lá me caracterizando, engraçadinho lá, né? A criança disse: tio, mas no ano passado você esteve aqui e você se vestiu, usou essa mesma roupa aí e você era Abraão. Como é que agora você está se apresentando como Eliseu? Isso já aconteceu várias vezes. Eu tenho algumas agendas que eu anoto compromissos. Essa semana eu me desesperei, porque eu procurei a minha agenda, que eu tenho as anotações de todos os compromissos e programas de acampamentos, tudo que é dessa igreja, tem uma agenda que eu anoto. A pregação da vez anterior, o que eu falei aqui, os acampamentos, tudo. Eu tenho tudo anotado naquela agenda. E eu não achei essa agenda em lugar nenhum. E eu já tinha um esboço feito na minha viagem, na minha volta do México para cá. Fiquei muitas horas lá em Miami e já tratei de fazer algumas anotações, começar meu estudo, e estava tudo lá. E eu já tinha pego tudo que eu tinha falado antes, porque a minha memória é furada, né? Eu não confio nela para nada. Ontem eu tinha certeza absoluta que eu tinha combinado um compromisso em Arujá. E fui para Arujá. Quando cheguei lá, tudo fechado. Eu estava tão confiante, por um minuto eu achei que eu podia confiar na minha memória. E não era em Arujá, era na Vila Mariana. Na verdade, há uma quadra e meia da Igreja Metodista Livre da Vila Mariana, que é aquela Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Então, ia expor material lá, né? Me apresentar para alguns professores. E me vi numa situação de, meu Deus, eu realmente não posso confiar na minha memória. Não é? Então estava tudo lá anotadinho, mas às vezes eu não anoto e as crianças me cobram. E aí, como é que se sai desse tipo de situação? Se a gente está preocupado com a gente mesmo nessas horas, cria uma situação de embaraço e a gente não tem saída. É um constrangimento. Mas eu sei que eu sou esquecido. Deus, por algum motivo, deixou que eu tivesse uma febre aos 7 anos de idade, que comprometeu minha fala, a dicção, noção de lateralidade e a habilidade com leitura e tudo mais, e também a memória. Então as informações não fixam facilmente na minha memória. E isso tem que servir para o propósito dele. Tem que ter um jeito de eu lidar com isso e ainda glorificar a Ele, sem ficar o tempo todo: Deus, o Senhor não viu quando eu tive aquela febre? Então, essa coisa de ficar me lamentando. Então, o jeito é tirar a onda de quem está tirando onda comigo. Então, viro para a criança e digo: muito bem, você sabe de quem é essa roupa? Esses panos aqui são do tio Abimael. No ano passado, ele convidou o Abraão. E ele emprestou essas roupas para o Abraão. Esse ano ele me convidou, eu sou Eliseu. Né? Ele empresta a roupa dele para quem ele quer. Você tem algum problema com isso? Não. Mas como eu estou dizendo, eu sou Eliseu, eu sei quem sou e você quem é. Eu sou fulano de tal, muito prazer, eu sou Eliseu. Como eu estava dizendo, então você tem que ter um jeito de lidar com situações que você não planejou. Não é? Não é adquirir exatamente jogo de cintura. É você saber quais são as possíveis saídas para essas situações. Não é? Mas nem por isso ficar com medo do que possa acontecer. Nós somos instrumentos na mão de Deus. E Deus não nos chamou para influenciar vidas, para conduzir vidas para a cruz de Cristo, para uma vida de dependência do Senhor, de santidade e de crescimento espiritual rumo ao propósito dele, por
por causa do que nós tínhamos para oferecer de talentos ou de capacidades. Tá? Isso pode decepcionar algumas pessoas. Ah, mas eu sempre achei que Deus tinha me escolhido por causa dos meus talentinhos tão legais. Não foi. Ele tem talentinho para dar de sobra para quem quiser servir a Ele. Ele não está contando com os nossos grandes ou pequenos talentos, com a nossa desenvoltura. Ele vai usar tudo isso. Ele quer contar com tudo isso, mas ele não depende disso. Acho que a principal postura do professor é essa mesmo, de que eu não tenho tudo que eu gostaria de ter como professor, mas eu tenho algo que é precioso demais para ficar só comigo. E eu quero compartilhar, eu quero depender de Deus para compartilhar. Então, a disposição de abrir sua vida, né? Deixar que as pessoas se aproximem de você, conheçam quem é você por dentro, quais são os seus valores, suas convicções, baseado em que você vive, né? E ensina, e isso realmente ser parte do que você é, sendo transferido para uma outra vida que está sendo moldada. E ainda que alguns aqui se acham, não, mas eu não tenho o preparo do fulano, né? Eu ainda sou muito pequeno, tenho muito, a minha diferença entre mim e o pastor ou o missionário está muito grande, mas, bom, já tenho algo para oferecer, tem vida, tem conteúdo aqui, tem. Então, eu posso ser usado na mão de Deus. Eu tenho Deus, né? Eu tenho o Espírito de Deus e isso já é algo mais do que o resto do mundo tem. Então, eu posso influenciar com a vida que Deus transmitiu para mim, não é? Até os mais bebezinhos. Não é? Uma das coisas que eu tenho mais prazer na minha vida é de ter podido influenciar o meu filho desde que nasceu, né? De ter sido, depois do médico, a segunda pessoa que pegou nele e a primeira pessoa que orou com ele e falou de Jesus na hora que ele nasceu. De botar a boca no ouvido e dizer, filho, você nasceu porque Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Ele quer que você seja feliz do jeito que Ele planejou. E você vai descobrir que você não pode sem a ajuda dEle. Mas eu quero estar aqui para te mostrar, apresentar o Senhor Jesus. E como resolver esse problema que você vai descobrir que é tão difícil, mas que o Senhor já resolveu para ti. Abençoar o meu filho desde o começo, desde do primeiro momento. Então, e desde o começo também já empurrá-lo em direção a olhar para Deus, para o propósito de Deus, para o plano de felicidade que Deus tem, que não é correr atrás dos seus próprios sonhos, deixar que Deus cuide disso. Influenciar. Bom, tem aqui alguns materiais que eu criei em momentos diferentes do meu ministério, nessa busca de descobrir o que Deus queria que fosse feito, como descobrir o caminho do Senhor, fazer coisas que eu não me sentia capaz de fazer. Desde o começo, naquela experiência, quando eu voltei do seminário, lá para São Félix do Xingu, lá para o meio da selva, eu queria fazer uma EBF. Eu não tinha a menor ideia do que era uma EBF, a estrutura, o que precisava, como era o programa, como se organizava, como se realizava, mas eu tinha uma noção, né? Alguém tinha me dito mais ou menos, mas não que eu tivesse sido treinado para fazer. Então eu fiz cânticos, e esses eram meus cânticos. Fiz lá, visualizei, coloquei uma figura, escrevi com a letra que eu sabia, só que eu não sabia escrever. Minha letra era essa coisa horrível. Eu não tinha nenhuma noção de como planejar uma página, não conhecia a palavra diagramação, quanto mais o conceito de diagramação. Então fiz do jeito que podia. E hoje eu olho para esse visual e vejo o quanto ele é antididático ou desastroso para usar com crianças. Mas eu enfeitei como pude, terminava uma canetinha, eu pegava outra, mas eu era tão sem noção, que eu coloquei os peixinhos fora d'água.
Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, nem porquê, nem para quê. Terminou o papel, eu escrevi as 2 últimas estrofes aqui, porque eu não tinha mais onde escrever, não havia planejado, e já, esse era o meu cântico. Né? Que alguém tinha me ensinado mais ou menos lá antes da EBF, e eu não sabia cantar direito, e na hora que fui cantar com as crianças, eu não sabia como o cântico ia, e foi aquele desastre. Mas eu estava lá fazendo, sem saber como fazer. Professores na igreja, de um modo geral, são meio que pegos no laço. A gente começa a dar aulas sem ter esse conhecimento do que fazer. E a gente comete um monte de erros no processo. É até esperado que isso aconteça, porque você não entende nada de pedagogia, e mesmo que entenda, na hora de aplicar conhecimentos bíblicos, a estrutura é diferente, o jeito é diferente, não é só saber, você tem que ser também, né? Você tem que viver, e tem que buscar verdades eternas, é diferente, né? Começa o processo de ensinar, conhece, né? Ama o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? E aí depois vai colocar em outros, vai passar esse amor, essa vida, aquilo que é parte do que você é, do que Deus é em você, para os outros. Então a gente não sabe muito essa parte de metodologia, e nem de técnicas e nada. Eu não tinha a menor noção e fiz esse desastre aqui. Os outros visuais que eu fiz naquela época, a maioria eu joguei fora, à medida que fui tomando conhecimento de como devia ser um cântico didático. Aquela EBF foi um total desastre. Eu fiz um fantochezinho, eu não sabia usar um fantoche, não sabia como manuseá-lo, então eu pegava, fiz um fantoche de retalho, e eu usava mais ou menos assim. Chegava lá nas casas das crianças, convidando as crianças, aí eu dizia: oi, crianças! Tudo bem? Mas até isso dava... Bom, naquelas crianças causava pavor, porque elas nunca tinham visto televisão, elas nunca tinham assistido a Muppet Shows ou Vila Sésamo, elas não sabiam o que era fantoche, elas não conheciam o conceito de um boneco ou um bicho de pano na mão que falava, né? Então, quando eu chegava: oi, crianças! Mãe! Todo mundo saia correndo, lá naquele meio de mato. Só os maiores às vezes ficavam assim, né? Que bicho é esse? Né? Aí um garoto viu o meu dedo saindo mal costurado, e usou uma expressão típica dos meninos lá, bem irreverente: ô abestado, o teu dedo está saindo pela venta, pela venta do boneco, né? Não, pela venta dessa coisa feia. Aí eu, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas uma coisa estava lá, eu tenho que fazer, eu não sei o que fazer, nem como fazer, mas eu acho que é por aqui, né? Aquilo foi um desastre. Aí eu achei que se eu convidasse para um segredo, que o boneco ia contar uma história, não sei o que lá, ia atrair crianças. O que eu não sabia é que eu não precisava de boneco nenhum. Era só dizer ter um programa para criança, já ia ter mais crianças do que eu imaginava. Porque era o primeiro programa para criança feito em toda aqueles milhares de quilômetros em volta daquela selva lá, nunca tinha sido feito qualquer programa para criança. Então, um adulto estava dando atenção para a criança, ia ter uma multidão lá. No terceiro dia, tinha criança que tinha vindo a mais de 30 quilômetros da selva. Alguém tinha chegado lá, tinha avisado, e as crianças estavam vindo a pé. Nossa. De cavalo, de bicicleta, dentro da selva, porque não queriam perder pelo menos o finalzinho da programação para a criança. Nós tivemos mais de 500 crianças na sexta-feira, numa igrejinha um pouco menor que essa. Ou seja, não cabia nem pelas janelas, nem por lugar nenhum. No terceiro dia eu cometi um erro. O volume cresceu muito, e entre todos os outros erros, eu decidi que íamos dividir pequenos de manhã, grandes à tarde. Todos vinham de manhã e todos vinham à tarde. Problema. Era um erro atrás do outro, não tinha como acertar. Não é? O nível de desinformação era muito grande, desconhecimento. E no final, um garoto chegou para mim e disse: você me mentiu. Eu apanhei 3 vezes do meu pai para vir aqui, para chegar no final da CBF. Porque ele dizia que não era para eu vir e apanhava. Até ontem eu apanhei pela última vez. E hoje, quando ele disse: você não vai, eu apanhei de novo. Eu virei para ele e disse: você não pode mais bater em mim. Aí, você disse isso para seu pai?
poderiam me castigar, não sei o que, não sei o que, se ele não me castigasse. O pai dele era macumbeiro. E então eu disse para meu pai, agora você não pode mais me atingir, me maltratar, nem os seus espíritos, porque meu Deus é maior do que você e do que os seus espíritos. E ele não me bateu. Eu disse, eu vou. Porque o professor disse que vai ter um negócio lá hoje e não posso perder. E o pai não teve resposta. Ele não disse nem que sim, nem que não, então não desobedeceu o filho. Mas você mentiu para mim, porque você disse que hoje aquele boneco, aquele bicho feio lá ia contar uma história, um segredo, e ele nem apareceu. E eu, meu Deus, eu nem tinha preparado nada. E eu fiquei com tanta vergonha, fiquei anos sem usar boneco, porque eu lembrava do que aquele garoto tinha colocado o dedo no meu nariz e dito, você mentiu. Eu apanhei 3 vezes para estar aqui e você e o boneco e o bicho feio lá não apareceu, né, para contar segredo nenhum. E então eu tinha vergonha e eu não usava boneco, aquilo era um trauma para mim. Não é? Anos mais tarde, eu voltei naquela igreja. Lá em São Félix do Xingu, então eu estava passando para a selva onde meus pais moram. Eu passo meus aniversários com eles, na medida do possível. Só que eu fiquei 8 anos sem ir lá. E então, quando eu voltei, o Senhor me atalhou na rua e disse, você é o Abimael, não é? Eu disse, sou. Você me deu aula e eu recebi Jesus com você quando era criança. Eu disse, não, deve ter sido meu pai. Não, era você mesmo. Aí, vai lá em casa. Irmã Vilma, foi a minha esposa, vai lá em casa. E a gente foi, disse, olha, um minutinho só. Vamos lá, eu preciso te contar uma coisa junto com minha esposa. Então me conta, eu estou indo para a selva agora. Não, vai lá em casa. E eu fiquei uns 5 minutos com eles em casa. Né? E ele disse, eu queria te apresentar minha esposa, meus filhos e te dizer muito obrigado. Porque você foi até a porta da minha casa com aquele boneco horrível. Eu queria te pedir desculpa porque eu te chamei de abestado. Aí eu disse, essa parte eu lembro. Você lembra que um garoto te chamou de mentiroso? Eu digo, eu também lembro. Fui eu também. Disse, mas eu queria te agradecer, porque você não tinha a menor ideia de como fazer o EBF e você fez. Você não tinha a menor ideia de como evangelizar a criança, mas você evangelizou. Você nem sabia o canto que você ia ensinar, mas você ainda assim cantou os pedaços que você sabia. Desafinado. E então detonou com o minha EBF com muita gratidão. Disse, obrigado, irmão. Ele, com lágrimas nos olhos, disse, hoje eu e a minha esposa servimos a Deus, nossa família serve a Deus. Eu sou líder do Ministério com Crianças. Já fui em São Paulo, já assisti palestra sua lá nos congressos da APEC, já fiz curso lá em Belém. E hoje nós temos todo o seu material aqui, temos tudo da APEC. O pessoal vem aqui dar treinamento. Tudo porque você, quando não sabia o que fazer, ainda assim você obedeceu. Obrigado. Então, aquela atitude daquele irmão, aquele agradecimento, na hora eu fiquei feliz, comentei com minha esposa, olha que lindo, olha que engraçado, fizemos piadinha no negócio lá do boneco horrível e tudo mais, né? E ele teve tentado oferecer chá, eu detesto chá, tive que recusar, eles ficaram meio sem graça, então fui embora, mas aquilo ficou me incomodando. Deus está querendo me dizer alguma coisa, não é? Realmente, Ele não nos chama por causa do que nós sabemos, não é por causa do nosso conhecimento. Se nós somos fiéis e atendemos o chamado, o conhecimento vem no processo, vem no caminho, quando Ele vai trabalhando conosco, nos preparando, nos tornando os cristãos que Ele quer nos tornar. Ele vai nos dando o privilégio de servir a Ele, enquanto aprendemos como servir. E as ferramentas que precisarmos, Ele vai nos dando. E o conhecimento dEle, da palavra, virá no processo. Então, nós somos professores, servimos, temos alguma função no reino, não é por causa do que nós temos para oferecer. Porque Deus não depende do que nós temos para oferecer. É por causa do que Ele tem para oferecer para nós. Do quanto nós vamos ser abençoados no processo.
de obediência, de dependência e de disposição de caminhar com Ele. Então, quando eu quis então aprender a fazer visuais e descobri que as figuras tinham que ser grandes, não aquelas coisinhas, e que eu precisava, no começo não sabia desenhar, então usava um retroprojetor, colocava um papel na parede, a transparênciazinha aqui, uma fotocópia da transparência, desenhava lápis, pintava, riscava tudo com pincel atômico, no começo pintava tudo com giz de cera, depois um rapaz da Metodista da Saúde me deu um aerógrafo velho que ele tinha e eu aprendi a aerografar e quase desisti porque não tinha coordenação motora. Novamente aquele sufoco. Deus, como pode? Eu queria ter coordenação motora para segurar esse aerógrafo, essa pistolinha e pintar, não conseguia. E chorei, me frustrei, depois dependi do Senhor e aprendi. O grande desafio foi fazer as letras, porque eu tinha que memorizá-las e desenhar, fazer as linhas guias e desenhá-las. E isso era algo impossível por causa da minha limitação neurológica. Não parecia ser possível desenvolver coordenação motora suficiente para isso. Mas eu já sabia qual era o motivo, por que eu queria desenvolver essa habilidade. Porque eu queria ter algo para oferecer para o Senhor. E eu queria saber como Ele ia fazer, o que Ele ia fazer para me capacitar, sendo que Ele permitiu que eu fosse tão limitado. Então, no dia que o médico, eu fiz exames, primeiro eletro, depois tomografia e depois uma ressonância magnética, então o diagnóstico. Abimael, você tem problema na cabeça mesmo, né? Você tem uma disfunção neurológica importante, não vai aprender a desenhar, a ter uma boa coordenação motora, não tem como, mostrou lá qual era o problema. E eu saí daquela clínica pedindo, Deus, acerta comigo pelo menos uma vez, que seja um raio, mas acerta, né? Muito revoltado. Mas logo veio a consciência, por que eu quero isso? Por que eu quero tanto superar essas minhas dificuldades, essas limitações neurológicas? Porque eu quero servir a Deus, porque eu tenho uma visão, porque eu tenho um desejo de gastar a minha vida fazendo algo útil para o Senhor. Eu quero desenvolver algo para Ele. Então, Ele deve ter um jeito de tornar possível algo que o médico está dizendo que não é possível. E pela primeira vez, a experiência de Paulo fez sentido na minha experiência. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas limitações, nas suas fraquezas. Porque se você tem um problema no seu corpo, fique feliz com a minha graça. A minha graça tem que ser suficiente para você. Você não pode querer mais do que a minha graça. Ao ficar feliz com a minha graça, você vai estar me agradando, já vai estar fazendo tudo que eu quero que você faça. Minha tarefa era aprender a estar satisfeito com a graça que Deus me dava para ir em frente com cada desafio. E então eu descobri que, eu entendi que eu tinha que ser perseverante e treinar todo dia, e a graça do Senhor, para superar isso, viria pouco a pouco. Não importava quanto tempo levasse. Do mesmo jeito que eu já tinha aprendido antes, que qualquer coisa que Deus quer que eu faça, não é mais importante do que aquilo que Ele quer fazer em mim, quer desenvolver em mim, enquanto eu estou tentando fazer algo para Ele. E já tinha desconfiado naquela época que Deus não está tão interessado no nosso sucesso, que façamos as coisas bem de imediato, quanto Ele está interessado no nosso desenvolvimento espiritual e no nosso crescimento. E se para esse crescimento nós vamos passar por coisas desconfortáveis, situações desagradáveis, vamos ter experiências ruins como professores, ruins como ministros do Evangelho, experiências difíceis de superação, humanamente impossíveis. Não é que não interessa, é que o objetivo dele é muito mais interessante do que o bem-estar momentâneo pelo sucesso da tarefa bem feita, com facilidade, de forma milagrosa.
fazer milagre e fazer você se tornar um excelente professor e te dar sabedoria, discernimento para entender tudo e habilidade para explicar tudo. Mas o que você aprendeu com isso? Em que você cresceu nessa área? No caso, nessa experiência tão simples de uma tarefa que para a maioria das pessoas seria simples, desenvolver a habilidade de fazer letra à mão livre, lá naquela época quando não tinha computador, parecia algo tão pequeno, mas aprender a depender dele 100% e não contar com o que eu era capaz para fazer qualquer coisa para Deus, era o que Ele queria que eu aprendesse. E aceitar a graça dele para cada dia. Até o dia que eu fui capaz de pegar um pincel atômico e lápis e régua e fazer minhas letras à mão livre de qualquer tamanho. E depois ele me deu computadores, impressoras e tudo, e eu quase nunca hoje uso letra à mão livre. Por quê? Porque isso aqui é ferramenta, é meio. Não é? Deus quer trabalhar em vidas, Ele quer edificar a gente. Não dá para ser bons professores, fazer diferença no nosso ministério, sem ser trabalhados por Deus. Desde lá dos pequenininhos. Não é? Qual é o desafio de ensinar? Alguém aqui ensina pré-escolares, maternal? Você ensina, né? Está na faixa etária certa. A minha esposa começou com os maternais e pré-escolares e depois entregou, as crianças cresceram, ela entregou para mim, eu entreguei para os outros e foi diferente, e ela ficou com os pré-escolares a vida inteira. Eu fiz esse cântico quando meu filho, de 18 anos ali atrás, nasceu. Não compus, o cântico já, a minha avó já cantava para minha mãe no berço. Berço, na rede, lá no Nordeste ninguém usa berço, né? Rede mesmo. Você conhece esse cântico? Sim. Muito básico, né? Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Abro a boquinha para cantar. Fecho os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus. Sim, de Jesus. E para os menininhos que não querem ser florzinha de jeito nenhum, nem usar toalha da irmã, então, quanto mais ser florzinha, então a gente canta Sou um soldadinho de Jesus, não é?